a pouco, porque o interessante é que a gente pegue pelo menos essa base, porque depois nós vamos entrar nas questões dos serviços que são necessários para essa construção, para essa formação. O que nós estamos dizendo, em outras palavras, que o mistério de Cristo, ou seja, a formação de Cristo em nós, depende da nossa cooperação. É essa a ênfase do tema. Depende da nossa cooperação. Não é que Deus colocou um tabernáculo lá como se fizesse uma mágica. Não, não. Deus está percorrendo a história da humanidade, está falando, está anunciando a sua palavra ao seu povo, está buscando aqueles que têm coração voluntário para isso, aqueles que têm tido os olhos abertos para a compreensão dessas questões, não é? E uma vez que o coração está aberto, pelos olhos também estarem, então que se enganjam nessa fileira, né, e possam chegar nesse momento onde, por fim, o tabernáculo, aquele mesmo que foi idealizado lá na eternidade passada, possa ser fincado na eternidade futura. E aí o Senhor nos chama como servos, como amigos, para cooperar com Ele nesse serviço. Então, a outra parte, nós vamos realmente entrar em pontos relacionados ao nosso serviço. De que forma e de uma forma prática a gente pode cooperar com o Senhor. Não é, irmão? A igreja precisa de muita ajuda prática, porque existem muitas demandas que ela precisa responder a todo momento, ainda que as suas ações práticas são espirituais. Não é a prática de qualquer coisa, né? Por isso que começa com a prática da presença de Deus. Essa é a maior de todas as práticas. Então vamos seguir com esse ponto, se o Senhor nos ajuda por mais uns 15 ou 20 minutos, se os irmãos ainda também nos suportam. Vamos seguir nesse ponto então agora para entendermos esse aspecto. Eu não quero ficar só nas minhas palavras. Vamos ver os textos observando que Cristo é o tabernáculo que Deus está colocando entre os homens. Amém? Vamos seguir aqui então, Gênesis, vamos em Gênesis capítulo 28, e eu gostaria de chamar os meus irmãos a atenção para alguns pontos. Gênesis, capítulo 28. Chegamos aí, nós vamos ler a experiência de Jacó. Vamos ver o 28 a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por cabeceira e deitou naquele lugar. Isso é interessante porque ele põe uma pedra, né, e naquele lugar, e vocês vão ver depois a experiência que ele vai ter. Eu falo assim, que terrível esse lugar. Às vezes, porque ele vai dizer que aquele lugar é a casa de Deus, né? Às vezes a gente também assim, bota alguma coisa, vou deitar aqui, vou ficar por aqui, não sabe nem do que se trata, o que está acontecendo, mas essa é a casa de Deus. Versículo 12, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse, eu sou Javé, ou Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias na terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus e a porta dos céus. O primeiro aspecto da visão é interessante que ele dá nome à visão. Se não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Lembra que ele vê uma escada que toca desde os céus, toca a terra, os anjos sobem e descem nessa escada, né? E já a princípio a gente já pode entender que isso fala
desse relacionamento, porque ele diz que é a casa de Deus e a porta dos céus. E nós vamos ver lá depois do Novo Testamento, porque o Espírito vai utilizar o mesmo versículo, porque aqui acontece na cidade de Luz, né, em Betesda, mas essa cidade de Luz, ela é chamada de casa de Deus. Ou seja, que a escada que está posta desde dos céus até a terra e Javé está no topo da escada é uma aparição cristofânica, porque o Pai não aparece, ninguém vê o Pai, não é? Então já é uma aparição de Cristo já no Antigo Testamento, ele está no topo da escada, não é? E os anjos sobem e descem falando desse relacionamento entre os céus e a terra. Não é? E ele diz que não é outro lugar, é a casa de Deus, ou seja, esse relacionamento entre os céus e a terra é a casa de Deus e a porta dos céus, porque é ele primeiro quem é a casa de Deus, o Senhor Jesus. Aqui ele não aparece, nós vamos ver no versículo 51 depois, lá do capítulo 1 de João, que naquela experiência com Natanael, aquela escada novamente está posta, só que ela não está sobre Betesda, ela está sobre o Filho de Deus, ou seja, é ele a casa, né? Por isso que Colossenses 2, me parece que é o versículo 9, diz que nele habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Habita nele porque a casa é ele. E ele é a porta dos céus. Por quê? Porque ele é a ponte de relacionamento entre os céus e a terra. Só que agora ele está na igreja. Então você tem duas verdades. Você tem a igreja e você tem a ele. Hoje nós entendemos assim, e eu acho que vocês vão concordar, que se alguém quiser conhecer o caminho, ele precisa conhecer pela igreja, não é? Um dia alguém disse assim, e esse alguém foi o nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que ele falou? Mas esse mesmo Cristo que andou e empoeirou seus pés naquelas terras de Jerusalém, é o mesmo que depois que foi glorificado, né, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi glorificado, com o Pai enviou o Espírito, é o mesmo que veio habitar em nós. Não é assim? Alguém gosta de chamar de Cristo místico, né? Eu prefiro não nessas palavras, porque a Bíblia não fala Cristo místico, mas é o Cristo que veio habitar em nós, não é? Pelo Espírito. Amém? Se ele veio habitar em nós, agora quem é que vai dizer agora onde é que está o caminho? Quem vai dizer onde está a vida? Quem vai dizer onde está a verdade? Não é a igreja? Por quê? Porque ela é a porta dos céus. A porta dos céus é o próprio Senhor Jesus, porque é a porta de ligação. Você não consegue fazer ligação com os céus a não ser por meio do Senhor Jesus. Ele é a ligação, não é? Entre o homem e Deus. Ele é o ponto de ligação. Mas você observa que aqui também está a igreja. É um lugar terrível, são os dois aspectos da revelação de Jacó. A igreja, que é um lugar terrível, né? E a porta dos céus. A porta dos céus é o elo de ligação entre os céus e a terra. Mas onde acontece? Nesse lugar terrível. Hoje é isso que ocorre. Quando alguém precisa compreender o que é a vida, onde que ela tem que ser manifestada? Através da igreja, porque Cristo está na igreja. Se alguém precisa compreender para que caminho, qual é o caminho que eu devo andar, né? Como é que você faz? Como é que a igreja faz? A igreja aponta a Cristo, porque Cristo é o caminho. E também a verdade. Quem é a verdade? Depende. Não, a verdade não é relativa, não. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele está no trono, não é? E também está em nós. Amém? Amém? Então esse é o nosso Senhor. Então, quando você segue nessa revelação do que acontece com a vida de Jacó, você encontra um ponto interessante. Já vamos para lá, para o capítulo de João, onde mostra que ele é esse ponto de ligação, esse elo da escada entre os céus e a terra. Mas Jacó, como nós também, com uma visão ainda muito básica da igreja, né, Jacó ainda tenta fazer algumas jogatinas aqui com o Senhor. Tem uns jogos de palavras aqui, me dá isso, me dá aquilo outro, porque está muito no início a visão para ele. Vamos ler isso aqui e a gente vai para aquele outro ponto lá. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. No início é sempre assim, a gente vê uma visão terrível. Essa visão terrível é a casa de Deus, a porta dos céus está presente, que é o elo de ligação, que é o próprio Senhor que está nela, por isso que ela é um lugar terrível. Mas tem uma coisa, não é?
Mas tem uma coisa, você vai observar que quando ele vê, ele diz assim, olha, então se levantou de madrugada e foi. Ele pegou aquela pedra e fez uma coluna e derramou azeite. Mas não é azeite que tem que derramar libação. É sacrifício. Não adianta ver a igreja, tem que se sacrificar por ela, não é? Tem que se sacrificar por ela. Ele derramou azeite e foi. Por isso que o Senhor falou para ele que ele ia voltar, porque o Senhor precisa continuar a sua obra, mas com base na sua forma, da sua maneira, com o seu modelo. Ele derramou azeite e foi. Aí foi ser enganado pelo seu tio, deu as suas muitas e muitas voltas, voltou. Na segunda experiência, ele derrama libação, que quer dizer sacrifício. Às vezes é uma bela visão. O que é a igreja? Oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Muito linda a visão. Ela só não pode ser prática. Por quê? Porque a visão é importante, mas ela é apenas o início, ela não é tudo. Houve um homem que teve uma visão no Novo Testamento. Foi Paulo. No capítulo 3, ele diz assim, por esta causa, ele acaba de falar do mistério de Cristo no capítulo 3. Aí no versículo 14, ele, pumba, cai de joelho. Por que caiu de joelho? Porque ele vinha falando de uma tremenda causa. E ele fala, por esta causa me ponho de joelho. Isso é derramar libação, isso é derramar sacrifício. Ou seja, ele não só viu o mistério de Cristo, ele agora coloca a sua vida para ser em sacrifício daquilo que ele viu. Aí agora sim você tem a prática, porque é a junção da visão que ele teve, não é? Do que é a igreja, juntamente com a necessidade dele e de todos nós pagarmos o preço por aquilo que vimos, porque senão é uma linda visão e nada além do que isso. Então ele segue aqui dizendo, versículo 19, e chamou o nome daquele lugar Betel. Está vendo como é que ele viu? É casa de Deus, Betel. Né? O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, aqui onde você acha que a teologia da prosperidade nasceu com fulano ou Beltrano, não vamos citar os nomes? Não, ela começou aqui, ó. Parece, né? Pode ser que tenha começado até um pouco antes, mas aqui você vê, né? Bom, já recebi uma bela visão, não vou pagar o preço por isso, que eu não estou doido, né? Vou seguir meu próprio caminho. E se eu receber alguns desses benefícios, desse aqui, desse, vamos tentar contar aqui. Ele diz assim, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, né? E eu ter paz, olha quanta coisa, né? A casa do meu pai, o Senhor será o quê? O meu Deus. Agora preste bem atenção do que Jacó precisa dar nessa sociedade, porque toda vez que você entra numa sociedade, uma parte você, né, não pode ser unilateral, né? Então uma parte você precisa retornar. E esta pedra que ponho por coluna será chamada casa de Deus, e de tudo quanto me deres, desses 6 pontos que ele numerou aqui, certamente te darei o dízimo. Então ele vai dar 10% daqueles 6 pontos que ele numerou, né? Então ele só está vendo ele. É muito interessante isso aqui. Por que eu estou citando isso aqui? Roger, você falou que ia dizer que Cristo é o tabernáculo de Deus, mas nós vamos caminhando nessa linha, porque o que é o tabernáculo de Deus? É a relação dos céus com a terra. O tabernáculo de Deus é Cristo, sim, no primeiro momento. Depois você vai ver que é Cristo formado no corpo de Cristo, no segundo momento, para que você tenha aquele tabernáculo fincado lá no final do Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, ao mesmo momento que nós vamos mostrando que Cristo é esse tabernáculo, a gente também vai entendendo que o propósito desse tabernáculo, não é um propósito de comunhão, é tabernáculo de reunião. Como diz em Êxodo, é um tabernáculo de comunhão. E aqui estão parâmetros que não têm relação com comunhão. Não tem como crescer essa experiência de Jacó. Por quê? Porque essa experiência não vai à frente. Porque o princípio dela não é comunhão. A base dela é de ir no mercado, né, com um carrinho, e tudo que for bom a gente vai colocando dentro, né? Aquilo que é próprio para nós. Essas são coisas que já precisam já começarem a ser tratadas, porque se nós entendemos que o tabernáculo é um nível de relacionamento entre Deus e o homem, irmão, esse nível de relacionamento não pode ter esse tipo de interesse. Se tiver interesse porque carro novo, porque isso, porque casa, porque se entrar esses interesses, irmãos, não temos aquele tabernáculo no final. Temos com outras pessoas, Deus não vai deixar de seguir a sua obra. Mas se o nosso interesse for no metal vil, for no que Deus pode nos dar, pode nos ofertar e oferecer, fora de cogitação. Por quê?
Porque o princípio eterno é de relacionamento. Amém? Vamos então a João capítulo 1. Vamos terminar. João, se você quiser anotar isso, é bem interessante, pelo menos aos meus olhos, junto com outros irmãos também. Ele está dentro dos evangelhos sinóticos, ele está à parte, porque existe na história intertestamentária, isso não é registro bíblico, acho que Joséfo, o primeiro historiador, ele menciona isso, que os apóstolos já falavam entre eles, quando viam os evangelhos que já começavam a surgir, eles observavam que o que se falava nos evangelhos estava muito relacionado às obras, o que havia acontecido, etc. e tal. E parece, nesses escritos, que diz que eles começaram a falar entre eles que seria muito interessante que algum ou alguém deles, né, pudesse escrever o Evangelho na sua forma mais essencial, daquilo que eles viveram, aquilo mesmo que João falou, o que vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram do verbo da vida. Né? Eles queriam que alguém divulgasse o Evangelho, né, que tivesse essa tônica de comunhão, porque eles viveram isso muito intensamente com o Senhor. Parece-me, se isso for realmente assim, me parece muito próprio, porque os demais evangelhos eles falam muito da obra. Os chamados sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sim, de juntos e óticos de ótica. Né? Sinóticos é que precisam ser vistos com uma mesma ótica. O que é isso? Quando você lê uma passagem em um, é bom que você leia a mesma passagem no outro, para que faça uma complementariedade. E as passagens elas nunca se contradizem, elas se complementam e te enriquece. E também te guarda de qualquer tipo de heresia. Por exemplo, tem questões que estão em Marcos que falam da regra de Deus. Tem questões que aparecem em Mateus que falam de exceção. Então, se você colocar um versículo contra o outro, você vai ter dificuldade. Você tem que ter a regra de Marcos e tem que ter a exceção de Mateus. Você precisa incluir as duas coisas. Não vou difundir aqui para a gente não sair, mas a ideia dos sinóticos é sempre essa. Isso nos ajuda, a nossa leitura, né? Sobre a biografia de Jesus. A vida de Jesus sempre precisa ser lida com esses três juntos. Agora, o que fala João? João fala do aspecto mais intrínseco, digamos, do assunto, né? do aspecto mais interior. João relata a vida que eles viveram com o Senhor Jesus. João fala da profundidade, da comunhão do que eles viveram. Quando você olha o livro de João com essa tônica, você vai observar que ele é um livro de comunhão. Né? Ele é um evangelho que fala da comunhão. E aí nós vamos ler aqui um texto, seguindo essa linha de que Cristo é o tabernáculo de Deus, primeiramente. Não é? Nós vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 35. Olha como o aspecto de comunhão está sempre relacionado com esse tema. No dia seguinte, João esteve outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então esse é o encargo de João, apontar o Cordeiro de Deus, né? Dá à geração daquela época a resposta àquela pergunta que estava sem resposta no Antigo Testamento, né? Quando Isaac sobe com seu pai aquele monte, né? Então tem o cutelo, tem o fogo, né? Tem a lenha, tudo está lá. E ele pergunta, né? O que ele pergunta? Quem lembra? Falta o quê? Onde está o quê? Onde está o Cordeiro? Ele faz essa pergunta. E aí surge a resposta: Deus proverá. Né? Onde está o Cordeiro? E aqui aparece o Cordeiro que esteve... Né? Essa pergunta que não pode ser respondida em todo o Antigo Testamento, ela é respondida aqui. Eis o Cordeiro de Deus. E um pouquinho antes, no versículo 25 do capítulo 1, ele fala que tira o pecado do mundo. A palavra grega é airo, que quer dizer que arranca com força. Essa é a ideia. O pecado do mundo. Mas quando ele entra nesse momento aqui no versículo 35, e agora o 36, e vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Aqui está o perfeito discipulado. Existe um discipulado bíblico? Existe. Ele está aqui.
O discipulado, você não vai atrás do mestre co-irmão, não. O discipulado te conduz a Cristo. Toda vez que João mostrava quem era Jesus, ele ficava sem os seus discípulos. João era um homem que estava ficando pobre de discípulos. Sabe por quê? Porque toda vez que quando alguém perguntava a ele quem era Jesus, ele mostrava quem era. Aqui ele ficou sem os dois, numa pancada só, ficou sem 2 discípulos. Esse é o verdadeiro discipulado, irmão. São as pessoas que são conduzidas não a homens, mas a Cristo. E aí ele segue dizendo, e os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes, que buscais? Irmão, pensa um pouquinho nessa sentença. Se Jesus falasse para você assim, o que você quer? Ó, irmão, eu já tenho uma lista, hein? Para dizer o que eu precisava. Né? Parece uma lista rápida. Puxa, olha lá, eu vou pedir. Não, pode falar. Vou pedir. Pede. O que é que você quer? Eles podiam pedir muitas coisas aqui, não podiam? Mas olha qual foi a resposta. Onde moras? O que significa isso? Significa que eles não querem nada do mestre diretamente. Eles querem comunhão com ele. Imagina se você pergunta a uma pessoa o que você quer, né? E a pessoa diz para você, eu só queria saber onde você mora. O que ela quer com você? Ela quer ir na sua casa. O que é ir na sua casa? É ter comunhão, porque esse é um livro que fala de comunhão. Nesse mesmo contexto, nós vamos ver aquela escada, vai aparecer daqui a pouquinho aquela escada. Só que naquele contexto, daquele homem lá, daquele Jacózão velho de guerra, aquele contexto lá, ele só olha para ele. Lá não há comunhão, né? Lá é se me abençoar, se fizer isso, se me dar um carro novo, uma Ferrari, claro que na linguagem do Antigo Testamento, né? Mas o Novo Testamento, aqui nessas páginas, o que aparece? Aparece um princípio de comunhão. Por quê, irmãos? Porque o princípio é de relacionamento. O propósito eterno de Deus é de se relacionar com o homem. Então vamos ver no versículo 51, vamos direto então. Essa é a passagem de Natanael que todos vocês eu sei que conhecem. Então nós vamos seguir no versículo 51, né, quando o Senhor Jesus revela a Natanael que viu ele antes dele, aí viu ele aí debaixo da figueira, né, e ele falou, então tu és o Filho de Deus, e tal, falou, porque eu te vi, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você diz isso, você crê, não é? Mas aí ele vai dizer o quê? Ele vai demonstrar novamente aquela escada. E aí vai dizer assim, e disse-lhe, versículo 51, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e o que mais? E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Já não desce mais sobre Betesda, mas Betesda é a casa, mas o Filho é a casa também. Amém? É ele a casa. Então lá está escuro para nós. Por isso que a cidade é luz. Porque o Filho é a luz, não é? Da clareza, da revelação, da abertura dos olhos. Não é? Mas mais do que isso, ele também é a casa. É onde a plenitude da divindade habita. Nele habita corporalmente, é outro texto. Né? Toda a plenitude da divindade. Então nós estamos seguindo nesse entendimento que para que ele coloque o tabernáculo no futuro, o tabernáculo primeiro precisa ser colocado no passado. E quem é esse tabernáculo? Em primeira instância, esse é o próprio Senhor Jesus. Não existe nenhuma outra forma de ter um tabernáculo no futuro. Observe que o tabernáculo que é colocado, ele é entre os homens, não são os homens. Não diz que o tabernáculo são os homens, diz que o tabernáculo é colocado entre os homens. Esse é o propósito de Deus, desde a eternidade passada, irmãos. Depois seguir na eternidade futura com esse tabernáculo, que é Cristo formado no corpo de Cristo. Uma vida de intensidade de comunhão por toda a eternidade. Vamos seguir outro texto aqui. Aqui em João, já vou parando, irmão. Quantas vezes falei? 2? Costumo falar 5. Foi 2 que eu falei? Depois de meia-noite, irmão. Vamos lá. Aqui mesmo em João, capítulo 2, versículo 13, a purificação do templo. Esse templo não é o terceiro templo. Ele não foi construído ainda. Né? Esse templo foi um templo construído por Herodes. Herodes gostava muito de construir templos. Diz que era magnífico esse templo.
O primeiro templo é o templo de Salomão, o segundo templo é o templo que foi construído depois daquela leva, né, daquela primeira leva do capítulo de Esdras, do capítulo 1 ao 7, né, quando pelo decreto de Ciro eles sobem para edificar a casa, né, e eles fazem o fundamento e também o altar. E posteriormente eles precisam estabelecer também o templo. Mas depois ele foi destruído novamente, por isso que vai ser levantado o terceiro templo. Agora, esse templo aqui é o templo que está colocado lá em Jerusalém, né, nessa época especificamente. Depois ele foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. Se cumpriu mais uma vez a profecia lá de Daniel, e que vinha falando da destruição desse templo, né, e o próprio Senhor Jesus reprofetizou isso, que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Né? E depois aparece esse templo no mesmo lugar, com os mesmos princípios. Já havia algumas falhas na montagem dele, porque não foi feito com os mesmos princípios bíblicos, mas ele estava lá. Mas observe que esse templo o Senhor vai utilizá-lo, né, para demonstrar mais uma vez que é ele o templo, que esse templo, na verdade, ele está falando dele, porque na tipologia do templo, ele está falando do verdadeiro templo, não é? Que é o Senhor Jesus. Na tipologia do tabernáculo, também está se falando do verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor Jesus. Sempre, essencialmente, quando nas Escrituras aparece casa de Deus, está relacionado ao Filho de Deus, essencialmente. Mas, irmão, onde é que a gente entra nessa história? Quando o Filho de Deus, nós vamos observar que existe uma vinda dele até nós desde a eternidade, como tabernáculo. E ele faz esse trabalho de tabernacular entre nós, João 1,14, não é? E quando ele vem, que ele põe então esse tabernáculo, que é ele mesmo, né, o verbo que se fez carne na sua kenosis, no seu esvaziamento, quando ele se faz carne e habita entre nós, quando ele faz o seu trabalho, depois de morrer, ressuscitar, ascender, ser glorificado, enviar o Espírito, começa então o trabalho, né, desse aspecto do tabernáculo agora a ser formado em nós, para que Deus tenha no futuro um tabernáculo entre os homens. Ou seja, que a primeira parte é a vinda dele até nós, desde a eternidade. A segunda parte é que depois que ele vem e que estabelece tudo o que precisa ser estabelecido, depois da cruz, quando ele diz que está tudo consumado, da sua morte, da sua vinda no Espírito, ele agora começa esse aspecto de quê? Da sua vida, que é o tabernáculo de Deus, ser formado em nós. E aí começa então esse processo de cooperação para que esse tabernáculo seja formado em nós. Na sua essência, não temos nenhuma cooperação em relação a Cristo. É ele o tabernáculo de Deus e ponto. Né? Mas na sua forma subsidiária, em segunda instância, sim. Em segunda instância, ele agora vai ser formado, há uma necessidade dele ser formado em nós. E essa formação é que possibilitará o futuro, Apocalipse 21, né? A partir do versículo 3, o Senhor dizer que a Nova Jerusalém está aí, né, adereçada, né, e o que é essa Nova Jerusalém? O tabernáculo de Deus entre os homens, que é o que, na verdade? O propósito eterno de Deus. Amém? Então, vou e volto, porque assim os irmãos também vão fixando melhor. Depois vamos ter, né, acho que amanhã um ruminar, alguns irmãos vão compartilhar também. Então, pode ficar de forma que possa ficar fixado esse tema. Então, o versículo 13 diz assim: E estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subindo a Jerusalém, e subiu Jesus a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Guarda essa palavra. Casa de quem? Do meu? Casa do meu pai. Guarda essa frase. Casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: Que sinais nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Olha a relação que ele está fazendo. Não façais da casa do meu pai casa
Casa de quem? Casa do Pai. Ele está ao lado, ele está dentro do templo, expulsando aqueles cambistas. Não façais da casa do meu Pai. Então, a casa do meu Pai é o que ele está chamando do templo. Casa do meu Pai. E agora ele diz, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Agora ele faz a relação da casa do Pai, que é o templo, com o corpo, com ele mesmo, que morreria, e ao 3º dia ressuscitaria. Correto? Estão acompanhando? Levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo. Por quê? Porque a cabeça deles está no templo. Mas o Senhor está falando que o templo é a casa do Pai, não é? E está fazendo uma relação com ele, porque ele está falando em 3 dias vai ser derrubado e vai o quê? E vai ressuscitar. E levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Versículo 21, para fechar então. Mas ele falava do templo de quê? Do seu corpo. Está vendo? Então ele faz primeiro a relação daquele templo, que é a casa do Pai, com ele que vai morrer e ao 3º dia vai ressuscitar. Né? E eles acham que aquela casa, né, foi construída em 46 anos, como é que vai em 3 dias ser levantado? E ele falava do templo do seu corpo. Então você vê que ele é o templo de Deus, está tipificado naquele tabernáculo, mas quem é o templo é ele. Amém? Estamos seguindo, irmãos? Vamos mais um texto aqui. Podemos ir mais um texto? Vamos aqui, João 7, 37 e 38. João capítulo 7, 37 e 38. Chegamos aí? João 7, 37 e 38. Vamos ler esse último texto para essa noite, irmãos, e liberamos os irmãos. 7:37. E no último dia da grande festa, essa festa eram aquelas festas judaicas que aconteciam, eram 7 festas, lembram disso? Páscoa, quem lembra? Ázimo, que mais? Primícias, não é? Pentecoste, que mais? Quem lembra? São 7 festas importantíssimas, porque elas se desenvolvem na história da humanidade e as 6 já aconteceram. Nós só esperamos uma, a dos tabernáculos, não é? Que era a festa das colheitas. Os judeus saíam das suas casas e ficavam em 7 dias habitando em tendas e glorificando a Deus pela colheita, porque eles tinham uma colheita naquele tempo, né? Então agradecendo a Deus pela colheita. E que colheita é essa? Porque Páscoa é Cristo crucificado. Essa é a tipologia e o antítipo, né? A figura e a realidade. Então Páscoa é Cristo crucificado. Ázimos é Cristo comungado, porque ázimo fala dos pães, né? Ele diz, eu sou o pão da vida, por causa dessa comunhão, tá vendo? Se Cristo morreu por nós, sabe para quê? É por causa dos ázimos, é para ter comunhão conosco, é o mesmo princípio, né? Bom, e aí segue, mas não vamos sair do nosso tema, depois a gente passa às 7 festas, mas aqui é a festa dos tabernáculos que eles estão comemorando. E tem uma coisa interessante que acontece na festa dos tabernáculos, que os judeus iam para o templo e o lugar mais próximo para buscar água era o tanque de Siloé. E eles tomavam uns cântaros grandes e enchiam no tanque de Siloé, baseado, sabe aonde? Primeira coisa, a primeira menção desse assunto é naquela pedra, na rocha que os seguia, como Paulo fala em Coríntios capítulo 10, a rocha os seguia, a rocha era Cristo, eles bebiam água daquela rocha, né? E a festa dos tabernáculos, elas serviam também para esse agradecimento, porque eles bebiam água no deserto, irmão, onde não tem água. Então a festa do tabernáculo foi o Senhor que instituiu, né? Era a última das 7 festas, e o Senhor instituiu para que eles... Era como se fosse um culto de ação de graça, tudo que o Senhor havia dado a eles, a colheita e também a água. Então o que eles faziam nesse período que Jesus, nesse contexto aqui, para que a gente possa entender por que Jesus está dizendo isso? Eles tomavam os sacerdotes saíam do templo, tomavam aquele cântaro de ouro, enchia aquele cântaro lá no tanque de Siloé, trazia aquela água e ia às escadarias baseado primeiramente
nos textos que falavam da água que saía, da provisão de água que eles tinham no Antigo Testamento, né, caminhando pelo deserto, e também baseado em Ezequiel capítulo 47, que fala também desse acontecimento. E esse acontecimento, era muito interessante que eles pegavam aqueles cântaros, iam até a entrada do templo e jogava aquele cântaro, derrubava aquele cântaro e saía aquela água, né, começava a descer as escadarias do templo, desde lá de dentro, descia as escadarias do templo e inundava, porque era muita água, e eles pulando de alegria, né, porque era uma festa realmente. E nesse momento, quando Jesus está ao lado do templo, porque ele é a casa de Deus, se vai fluir da casa ou do templo, entendeu? Ele precisa estar presente, não é? Porque ele é a casa, Jesus é a casa de Deus. Ele se coloca ao lado e aí nasce essa frase, né? Quem crê em mim, como diz, versículo 37, e no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, onde ele pôs-se em pé? Muito provavelmente onde estava acontecendo aquele evento, que acontecia, não é? Ele se pôs em pé ao lado do templo para demonstrar que ele é o templo e que a água sai dele. Essa é a figura. Por isso que ele está dizendo isso aqui nesse contexto. Ele diz assim, clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Essa é a realidade espiritual. Aquela água lá era Cristo, porque Paulo fala, e a rocha o seguia, e a rocha era... Ele não diz nem que a rocha era uma tipologia, não, ele fala, a rocha era Cristo. Ou seja, de onde que saía a água? Era da rocha, mas no Novo Testamento, de onde vem a água? De Cristo. E nessa figura no templo baseado em Ezequiel no capítulo 47, é que saiu uma fonte da casa, era do templo que saía. Então eles entendiam isso literalmente. Derrubava esse cântaro e deixava essa água escorrer, maravilha. O Senhor Jesus se coloca ao lado dessa figura e ele mesmo se apresenta como uma realidade espiritual daquilo que estava acontecendo, do que eles estavam fazendo alguma coisa que já... O Senhor Jesus já era o templo da água que fluía dele, não é? E eles estão entendendo ainda que a coisa está relacionada a cântaro, a derrubar água, a pegar água no tanque de Siloé, etc. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, o quê? Rios de água viva, o quê? Fluirão do seu interior. Então, é essa a figura. Novamente, ele se apresenta como ele sendo a casa, e o fluir que sai da casa, ou que sai do templo, é o fluir que sai dele. É ele a água, é ele o templo, e também é ele a água. Ele é o templo de Deus, e ele também é a água que faz jorrar desse templo. Amém? Eu falei que era o último, não. Tem mais um, e a gente termina. Me acompanha aqui, irmãos, João, capítulo 1, e termina. João, capítulo 1, vamos ver essa figura da casa de Deus, agora em João, novamente no capítulo 1, agora demonstrada como uma figura do tabernáculo. Depois vai simplificar, irmão, depois vamos descer na escada aí pouco a pouco, mas como é um propósito eterno, temos que ir devagar, pouco a pouco, amém? Para que fique bem fixado. Capítulo 1, versículo 1 de João, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O tabernáculo tinha dois materiais predominantes. Quem lembra? Um primeiro, fala para mim. Pode falar livremente. Fala de um material que tinha muito. Esse é o primeiro material, ouro. O segundo que se contrapõe com esse, madeira. Está vendo? Os irmãos já falaram o que é. Aqui já aparece o ouro do tabernáculo, a divindade de Cristo. Está tipificado no ouro do tabernáculo, no ouro do templo, etc. Ele diz assim, no princípio era o Verbo. Não que o Verbo começou no princípio, mas que quando houve um princípio, o Verbo já estava aí. Era en, né? Enarché en, a frase aqui, enarché en, não diz que ele estava, ou que ele não diz que ele começou no princípio. Pode ser traduzido como estava, e não era, estava, porque é en, a palavra no grego. No princípio era o Verbo. Então, isso já é um testemunho de pré-existência, porque ninguém pode estar no princípio a não ser Deus mesmo. Nós começamos num determinado princípio no tempo. O princípio de Deus não é no tempo, e nem mesmo na eternidade. É num tempo onde não há tempo. Deus não tem princípio. Amém? Era o Verbo, e o Verbo estava. Isso fala de duas coisas importantes.
o verbo estava, fala de coexistência, porque já estava com Deus, e fala também de coinerência, porque não só estava com Deus, mas Deus estava no verbo e o verbo estava em Deus. Dá para perceber isso? Um está no outro. Esse é o mistério da coinerência. E ele segue dizendo, estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui nós temos o testemunho daquilo que nós vemos em predominância e importante no tabernáculo. Deus tipificado no ouro. O ouro do tabernáculo tipifica a divindade. Amém? Essa é a principal tipificação do ouro. Não tem como você encaixar em outro canto. Porque o ouro é o material mais valioso que nós temos, o metal mais valioso que nós temos na terra. Então era uma forma de tipificar Deus pelo material mais valioso que nós temos diante de nós. Certo? Então, essa é a natureza divina do verbo, da casa de Deus, do Filho de Deus. Mas não somente isso, versículo 14. E o verbo se fez madeira. Aqui está a madeira do tabernáculo, aquele tabernáculo fala dele. Então, esse verbo que virá até nós, ele tem que ter essas duas principais características. Ele tem que ser divino, porque você pecou e eu pequei, e o nosso pecado não foi contra nosso irmão, nem foi contra os anjos, foi contra Deus. Todo pecado que se comete contra Deus. Quem é que tem que vir para te perdoar? O próprio Deus. Não pode mandar o anjo Gabriel, nós não pecamos contra o anjo Gabriel. Foi contra Deus. Por isso que as mais de 300 profecias messiânicas encaixa apenas em um homem, em toda a história, no Senhor Jesus Cristo. E ninguém mais encaixa aquelas mais de 300 profecias. Então, ele é Deus, é o primeiro ponto. Ah, mas tem mal, né? Ah, é Deus? Então não pode ser o enviado de Deus. Ele tem que representar Deus. Alguém pode representar Deus? Existe esse encargo para algum homem? Ninguém pode representar Deus. Ele vai testemunhar de Deus. Alguém pode testemunhar de Deus? Sim ou não? Não se pode testemunhar de Deus. Sabe como a igreja testemunha de Deus? Quando Cristo vive nela. É Cristo que testemunha de Deus. Quando ele é formado no nosso caráter, não é? Então não é o caráter seu bom. É o caráter de Cristo formado em você. É ele que testifica e testemunha de Deus. Amém? Mas esse homem que vem, esse verbo que se fez carne, ele também tem que ter uma outra natureza. Por que ele tem que ter uma outra natureza? Porque ele também vai nos socorrer, irmãos. Nós precisamos ser socorridos. Não só pelo que fizemos no passado, mas pelo que ainda andamos fazendo e o que vamos fazer no futuro. Então nós precisamos de um homem perfeito. Esse homem perfeito precisa ter espírito, alma e corpo, assim como você e eu temos. Se ele não tem espírito, ele não pode te socorrer. Se ele não tem alma, se ele não tem sentimentos, se ele não tem vontade, ele não pode socorrer. Como ele foi aperfeiçoado lá quando apareceu transfigurado no monte da transfiguração? Por que ele apareceu daquela forma? Porque ele em tudo padeceu, não foi? Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ele foi aperfeiçoado, não como Deus, como homem, como madeira, foi aperfeiçoado. Por quê? Porque depois, irmãos, ao viver em nós, haveria uma segunda substituição. A primeira substituição de Cristo em nós é para que a gente não se perdesse eternamente. Por isso o seu sangue foi derramado. Nós fomos livres, estamos livres da ira futura, aquele texto de Romanos capítulo 5, porque ele derramou o seu sangue por nós. Mas não somente isso. Agora nós também podemos viver pela sua vida. Ou seja, que um aspecto trata o aspecto da inimizade. Trata um aspecto, digamos, jurídico da causa. Há uma inimizade entre o homem e Deus. Existe uma questão aqui em ponto, não é? E o que precisa ser feito? Um sangue de inocente precisa ser derramado para que se pague essa situação. Apagou? Ok, mas você pode continuar sendo a mesma pessoa. Quando que vai mudar isso? Quando a vida dele passa a ser vivida na sua vida. Então o sangue é para tratar o aspecto jurídico. A vida dele é para tratar o aspecto orgânico. Por isso que Paulo fala, não vivo mais eu. Mas, o que Paulo está dizendo? Que houve uma substituição. Eu posso ser perdoado, o sangue de Cristo está sobre mim, toda vez que eu pedir perdão ele vai me perdoar, com certeza, não é? A todos nós, é assim que funciona, mas eu posso viver sempre pedindo perdão pelas mesmíssimas coisas. Por que isso é assim? Não é porque o sangue não é eficaz,
O sangue tem a sua eficácia. O problema não está no sangue. O problema está na falta de substituição. Eu ainda vivo a minha vida. Eu não permito Cristo viver no meu lugar. Então você observa, se ele vive uma vida perfeita na terra, ele pode substituir você e a mim de uma forma perfeita. Sim ou não? Claro que pode. Então você não pode ficar só com o aspecto do sangue. Você também tem que ter o aspecto da vida. Temos que contar com o sangue, mas também contar com a vida. Você, todo momento, nós a todo momento, temos que ser encontrados nele, em comunhão com ele, na vida dele, submersos nele. Estão me entendendo, meus irmãos? Amém? Então esse aspecto é muito importante. Quando então ele vive a sua vida perfeita aqui, é porque essa vida substituiria a nossa vida. No derramado Espírito, ao recebermos o Espírito de Cristo, não é? Que é o Espírito Santo, é chamado o Espírito de Cristo porque ele tem as características, ele sabe bem, ele conhece muito bem a Cristo. E ele pode aplicar as realidades espirituais de Cristo no corpo de Cristo. O Espírito pode nos socorrer, porque tudo que Cristo fez na sua vida, não é? Agora, no enviado Espírito, o Espírito pode nos fazer permanecer em Cristo. E aí somos substituídos pela vida. Amém? Esse aspecto é fundamental da vida cristã. Então ele precisa ser o quê? O verbo precisa ser carne também. Não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nos surpreende é que a palavra habitou, na nossa tradução, é tabernaculou entre nós. Então chegou o verbo de Deus até nós. O Deus que precisava ser Deus para nos perdoar, o Deus homem que precisava ser homem para nos socorrer, não é? É agora a sua chegada, esse é o momento da sua chegada. Por isso que o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. Primeiro o versículo 1 diz o quê? Fala da sua natureza divina. E agora no versículo 14 fala da sua natureza humana. Um Deus 100% divino e 100% humano. Ele agora tem uma natureza teoantrópica, como é chamado, né? Deus de teós e antropos, de homem, né? Ele tinha uma natureza só, passou a ter duas. E a segunda natureza está intimamente relacionada a nós. Primeiro, sim, para nos socorrer, mas não somente isso. Quando nós estivermos com o nosso Senhor, nesse tabernáculo maravilhoso que Ele está edificando, essa tenda maravilhosa que Ele está levantando para uma eternidade de comunhão, assim como Ele é, o veremos. Você sabe o que significa isso? Você verá um homem diante de você. Não vai ser uma luz, não vai ser uma aparição fantasmagórica, não é? Alguém com uma coisinha assim, um barbudo, branco, os olhos azuis. Acho pouco provável ter olhos azuis e ser branco naquela região. Pode ser até que você se assuste. Acho que não vai se assustar porque já está com o corpo glorificado, já recebe isso com muita, né? De uma forma muito diferente. Mas o que ocorre é que veremos um homem na glória. Ele agora tem a mesma natureza que nós temos, só que glorificado e sem pecado. E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento e receberemos também a glorificação do corpo, amém? No dia do Senhor. Então ficamos com essa parte aqui por hoje, né? Chegamos até esse ponto em dizer que Ele é o tabernáculo de Deus, que Deus deseja ter um tabernáculo para a sua morada em plenitude, na plenitude dos tempos. Que esse também é um propósito eterno desde os tempos eternos. Isso começou no coração de Deus. Irmão, ponha isso no seu coração. Ponha isso no seu coração pelos textos bíblicos, não pelas minhas palavras. Deus foi quem arquitetou tudo isso. O seu Filho é o modelo arquitetônico de tudo isso que o Senhor fez. Tudo vai parecer, tudo está convergindo para o seu Filho. E o que Deus quer ver no final, né, é uma grande tenda armada, e essa tenda fala da nossa vida, né, de intensidade, de comunhão entre Deus e o seu povo, entre o seu povo e Deus. Isso é o que tem de maior importância para o momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Nós vamos entrar na segunda parte para explicar isso, amanhã, se o Senhor nos permitir. Por que isso é muito importante? Porque Ele vai precisar, ou em outras palavras, Ele conta conosco de uma forma muito prática na cooperação do armar dessa tenda. Isso não é qualquer tenda.
Essa é a tenda do Deus da glória. Essa é a tenda do Deus que planejou isso na eternidade passada e que colocou isso já na eternidade futura, né? Porque ele já vê antes de que as coisas aconteçam, ele não precisa do tempo, ele já consegue enxergar as coisas antes do tempo, não é? Então, irmãos, isso é de muita importância para nós, a cooperação responsável de cada filho de Deus nos princípios que nós vamos compartilhar juntos aqui, se o Senhor nos permitir amanhã. Ainda vamos ver um pouco dessa vinda desde a eternidade dele até chegar a nós nas suas obras objetivas. A partir das obras objetivas, quando ele nos dá o Espírito, entra as obras subjetivas, o aspecto subjetivo da obra. O tabernáculo vem até nós, agora aqui nos é dado o Espírito para que esse tabernáculo, que é Cristo, agora seja com a cooperação mútua do corpo de Cristo, seja formado em nós, para que Deus tenha, então, né, naquela etapa futura, aquilo que Ele deseja. Essa etapa intermediária é a etapa de mais importância. Por quê? Porque o início da história Ele já planejou, o futuro Ele também já conhece. O processo intermediário é quando Ele está trabalhando com os seus, né, para fazer aquilo que Ele idealizou no futuro e que Ele idealizou no passado e que Ele já tem no futuro. Amém? Vou pedir a vocês para ficarem de pé para descansar as pernas, agradecer aos irmãos por esse tempo, né? E nós vamos orar agradecidos ao Senhor. Senhor, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede essa noite. Obrigado por nos abençoar, Senhor, com a sua presença, com a presença dos nossos irmãos. Nós aqui que estamos reunidos, Senhor, em Teu nome. Nós contamos com o Senhor, com a sua ajuda e no decorrer da comunhão que teremos. Pedimos ao Senhor que nos guarde nessa noite, que nos dê descanso. E pedimos mais, Senhor, pedimos que o Senhor avance com o seu propósito em nós. O Senhor tenha o seu lugar de primazia, o Senhor tenha a glória que somente o Senhor merece, o Senhor avance ao pôr, ao desejo de pôr esse tabernáculo entre nós, que realmente o seu Filho avance, que o seu Espírito avance, que a vida de Cristo avance em nós, para que o Senhor tenha aquilo que o Senhor deseja merecidamente. Nós nos encomendamos a Ti e à palavra da Sua graça. Pedimos que o Senhor continue nos dando, Senhor, momentos de edificação, de alegria, de comunhão, em todos os momentos em que estaremos aqui por esses 2 dias. Nós agradecemos o Senhor imensamente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão.